Olá, sejam bem-vindos ao Arretagro, o podcast mais arretado do agro. E hoje a gente está diferente. Pela primeira vez testando uma ferramenta nova, à distância. Agradeço ao Lucas do AgroJovem Podcast que ensinou a gente a usar. A gente gravou um podcast semelhante assim há uns dias atrás. E hoje estamos aqui com o João Quintães. E aí, galera? Tudo jóia? Gilson, a gente demitiu. Não, brincadeira, ele está dando aula hoje, não pôde participar. Mas nós temos um convidado muito importante, um convidado especial, Humberto Gonçalves, direto de Juazeirinho. Humberto, ele é técnico, ele é presidente do Sindicato Rural de Juazeirinho e é responsável por um projeto de pesquisa onde a gente consegue observar o condicionamento e algumas forrageiras em condições de semiárido, que vai ser o nosso papo de hoje. Produzir pecuária, produzir carne, produzir animais em condições de semiárido e o que a gente precisa para isso. E um dos pontos importantes para a gente começar uma produção a nível de semiárido, principalmente na pecuária, são exatamente as forragens, a alimentação desses animais. Então, Humberto, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. É uma honra ter você aqui conosco para dividir um pouco do trabalho que você tem feito aí, um pouco do seu conhecimento, da sua história de produtor rural também, de como é produzir em condições às vezes tão adversas, não é verdade? Então seja bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco de como você chegou onde está, qual é a sua história de produção, o que você produz aí, e um pouco da parte profissional também. Então seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel, João Quintães, ao Gilson, que eu tive o prazer de conhecer em Campina Grande essa semana. E para mim, a honra é minha de estar participando desse podcast com vocês aqui. E a minha formação eu sou licenciado em Ciências Agrárias, estou presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Juazeirinho, há 3 mandatos já, à frente aqui do sindicato, trabalhando em parceria sempre com o Senar, por esse Cariri afora, não só Juazeirinho, mas a gente tem andado essa Paraíba quase inteira, mostrando para o pessoal a importância principalmente da cultura da palma, que é a que eu acho que é a que salva os animais, especialmente nos períodos de estiagem, que são bastante comuns aqui, vocês conhecem. E a minha trajetória de vida foi toda dentro da agricultura, da agropecuária, sempre com criação de ovinos, caprinos, bovinos, enfrentando as secas e sobrevivendo, né? Graças a Deus, mesmo com esses períodos longos de estiagem, que a cada dia aumenta, a gente vê que o ciclo aumenta, estão aumentando os ciclos, a quantidade de anos com as secas mais severas, e a gente tem observado, principalmente num projeto aqui que a gente toca, que a gente vai falar mais na frente, que começou em 2018, a gente observa que, por incrível que pareça, o ano mais complicado foi esse último ano, 2022, onde muita gente falava que seria um ano de chuvas abundantes, e na verdade não é o que a gente está vendo por aqui. Os produtores estão vendo as chuvas muito irregulares. Então, a minha vida foi essa aqui, tentar ajudar os produtores aqui no que a gente pode, trazendo informações. Quando a gente não pode chegar com essas informações, a gente recorre aos profissionais da área para que eles possam repassar essas informações e chegar nos produtores. E isso tem melhorado consideravelmente a qualidade de vida dos produtores, no que diz respeito à geração de emprego e renda, enfim. A gente sabe dessa melhoria que, com certeza, foram muito bem-vindas aqui para a região, principalmente para o Cariri. É bacana porque a gente sabe que a Paraíba, principalmente o interior do estado, é um estado agrícola, é um estado de produção, é um estado onde as famílias têm sempre um vínculo rural, né? E principalmente em regiões de semiárido, esse conhecimento ele chega de uma forma que faz a diferença. Porque, igual você falou, os períodos de seca têm estados cada vez maiores. E uma das poucas certezas que a gente tem é a seca, né?
Chuva é luxo, chuva nem sempre a gente tem a quantidade necessária, mas é possível também produzir dessa maneira e tendo planejamento, tendo um preparo adequado com as escolhas de forragem, as escolhas dos próprios animais, daqueles que se adaptam melhor a essa condição, né? Então a gente tem visto que, principalmente você já apresentou para a gente muitos casos, tanto eu quanto o João, a gente já teve a oportunidade de passar várias vezes por aí, visitar produtores, e a gente vê que a região, que quem olha de fora pode achar que é uma região que não há produção, né? Pelas condições que ela se encontra. Mas, pelo contrário, tem uma produção muito pujante, é uma produção muito forte. Muitas cidades aí da região são referências no que fazem, né? Principalmente na caprina e na ovinocultura. E a gente vê que com planejamento, com uma atenção técnica aos detalhes, seja na produção das forragens, seja na escolha dos animais, nas características de produção, a gente consegue produzir. E consegue produzir com qualidade, podendo trazer geração de renda para essas famílias, né? Exatamente, Gabriel. O legal desse podcast, dessa temática que vai ser abordada hoje, né, para vocês aí, ouvintes, e também quem está vendo, o legal é que Humberto, ele tem uma realidade, uma vivência daí do Cariri, né? Então, vai ser abordada uma temática que é muito importante, principalmente da questão do forragem, como o Gabriel mesmo citou, e é uma temática que, na verdade, para você produtor, para mostrar que realmente não são as condições que tem no semiárido e tudo mais, mas tem colocações, tem forragem, o tipo, né, que você pode estar utilizando. Então, esse podcast vai ser muito interessante por conta disso, porque vai ampliar a mente, um norte daquelas variedades que é muito importante, principalmente para quem trabalha com a pecuária, né? E, na realidade, que a gente sempre está frisando, do semiárido, né? Então, é muito legal isso. E para você que está assistindo aqui com a gente e ainda não segue o nosso canal no YouTube, se inscreve aqui, aproveita para dar uma moral para a gente aqui, que esse podcast tem trazido muita informação, a gente tem recebido feedbacks muito importantes de produtores, de técnicos, que aprendem um pouco com a gente, mas o que mais a gente faz aqui é aprender, né? Aprender, né? Cada conversa dessa, uma coisa a gente que eu acho aprende até muito mais com engraçado, vocês. e eu até vou bater nessa tecla de novo, os amigos, bora compartilhar isso aí, porque na verdade a gente tem que levantar isso. É o nosso agro paraibano, né? A gente tem que mostrar o que o agro paraibano tem o Brasil, né? Porque como é uma atividade virtual e tudo mais. E vamos aí, até o final aí desse podcast aí vai ter muito assunto bacana aí com o meu amigo Humberto aí, com uma experiência aí da seca do Cariri, né? Isso é muito importante o que vocês estão fazendo, né? Eu parabenizo vocês pela atitude, é louvável. E Gabriel falou uma coisa aqui, quem passa nessa região pensa que aqui não se produz nada, como se vive. E eu tenho um exemplo de um professor da Exalc, professor Geraldo. Ele veio fazer um trabalho aqui na questão do controle da cochoneira do carmim, na época, isso 2014, 2015. Então, quando ele chegou aqui em Juazeiro, ele procurou. Aí, Humberto, dá para você ir num palmal comigo? Eu digo, na hora, vamos lá. Quando ele começou a rodar por aqui, ele disse, meu Deus, como é que as pessoas sobrevivem aqui? E ele chorou nesse dia. Ele chorou, aí eu digo, professor, eu queria que o senhor fosse numa fazenda aqui de criação de cabras. E levei ele na fazenda de um amigo meu. Não é propriamente uma fazenda, mas ele vive disso. Hoje, graças a Deus, ele aumentou a produção dele e tira seu sustento da sua família de lá. Quando ele chegou lá, ele viu aquela questão e ficou assim maravilhado pelo que ele viu, né? Porque quem passa na BR e olha de lado, realmente tem a impressão de que não se produz nada. E uma coisa que João falou, a Paraíba produz muito e mostra pouco. Eu acho assim. E essa atitude de vocês aí vai alavancar um monte de coisa, porque as pessoas precisam mostrar para ser visto, né? Tem que ser dessa forma. Quem não aparece vai ficar para trás. Então, é um pontapé
de suma importância esse trabalho que você está fazendo. Eu tenho certeza absoluta que mais na frente isso aqui está bombando e vai dar tudo certo, você vai ver. A gente fica feliz. E mesmo nesse contexto, até no podcast que a gente participou lá no AgroJovem, que é do Paraná, o tema escolhido foi falando de semiárido, né? E eu tive uma experiência parecida com esse professor que você falou, porque, como muitos sabem, eu não sou daqui da Paraíba. Eu sou do Mato Grosso do Sul, é um contexto totalmente diferente de agricultura e pecuária. E quando eu cheguei aqui, eu vim fazer faculdade em Areia, e em uma viagem, no curso ainda, a gente teve a oportunidade de visitar o Cariri. E assim, a minha referência era totalmente outra. E a gente estava aí na época de 2008, 2009, num auge de uma seca muito grande, né? Aqueles 10 anos de seca que castigou muito. Isso. E quando eu passei, eu tive essa mesma impressão. Eu fiquei muito preocupado de achar que realmente como que as pessoas vivem aqui. E hoje, mais de 10 anos já rodando aqui no estado, eu tenho orgulho de falar que vivem e vivem bem, porque a gente tem condição de produzir de igual para igual. São características diferentes, são maneiras de produzir diferente, mas nada impede da gente ter grandes produções e grandes propriedades com lucratividade, com famílias que tiram seu sustento e vivem muito bem a partir da produção agropecuária na nossa região. E é isso que a gente quer mostrar para o mundo, né? Realmente, a gente divulga pouco. Sempre quando aparece uma reportagem a nível nacional da Paraíba é falando de seca e não falando de produção, né? E eu digo que não só quem vem de fora. Tem pessoas que é daqui mesmo, a nossa Paraíba, que às vezes não sabe a logo mesmo, adentro do que se passa no nosso interiorzão, né? E a gente sabe, né, Humberto, que é muito rico, né? Ainda entrando um pouquinho mais na questão mais adentro aí da agricultura aí do semiárido, é claro, do agro, né, do semiárido. Os produtores têm, como o Gabriel disse, tem uma questão de particularidades de trabalhar naquelas condições ali, né? É muito bacana, é muito bárbaro isso, né? Então, eu acho que vamos estar abordando um tema muito bacana, né? Gabriel pode até estar alavancando aí esses assuntos aí, porque, na verdade, a gente vai mostrar um pouco que é possível, sim, produzir forragem, é possível, sim, criar e ter criações com qualidade, né? Nas condições que a gente vivencia. E para isso, eu acho que o primeiro tema importante da gente falar, eu acho que hoje a gente já aprendeu muito que não dá para se produzir pecuária, seja ela bovino, caprino, ovino ou qualquer outra que seja, principalmente de ruminantes, sem palma forrageira, né? É o nosso ouro verde aí. Hoje as propriedades que não estão trabalhando com palma, elas passam um sufoco muito grande. E principalmente nas épocas mais secas, nas épocas de estiagem. Então eu gostaria que você contasse para a gente um pouco como que funciona esse plantio de palma, como funciona essa produção aí na região. Os produtores já estão conscientes dessa necessidade de ter uma área de plantio de palma. Conta para a gente como funciona um pouco mais. Bom, em 2006, eu sou produtor rural aqui da região, na área de transição Seridó e Cariri, Juazeirinho. E tive o prazer de, em 2006, eu sempre plantei palma. Meu pai era produtor de grandes áreas de palma, grandes áreas assim, no sentido de 30 hectares, 40 hectares, mas num sistema em que você se plantava palma, abandonava ela. As secas naquelas épocas eram menores, os ciclos de seca eram bem menores. Então você só ia lá no palmal colher quando tinha uma seca severa, certo? Ou então de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Era uma reserva. Era uma reserva. E quando você chegava lá, a palma ela se misturava com o mato, ninguém sabia se tinha que desmatar para tirar a palma. Na verdade, era isso. Tinha que fazer um desmatamento para depois tirar a palma. Então, em 2006, a partir do Congresso Internacional de Palma, realizado pela Federação da Agricultura, da pessoa de Mário Borba, a gente começou a conhecer pesquisadores, grandes pesquisadores de palma. Daí foi implantado alguns campos de palma em áreas estratégicas da Paraíba.
e Juazeirinho, eu pedi à federação um campo de palma para cá. Então a gente começou com essas tecnologias. É verdade, né? Isso. Com essas tecnologias que chegaram, a gente absorveu, porque era assim, foi uma segurança para a gente, entendeu? Segurança de que a gente podia ter uma reserva estratégica com um ciclo menor, de 2 em 2 anos, ou de 4 para 2, e agora, todo ano, se você quiser, você pode começar a colher palma, porque a gente começou a entender, os produtores antes entendiam que a palma você só podia colher ela quando ela tivesse já com 1,5 metro, 2 metros. Não, e na verdade, o bom para os animais é a palma quando ela está novinha, quando ela está verde. E aí a gente foi absorvendo. E daí começou. 2006 até hoje não parou. E a gente veio a questão da cochonilha do carmim, que dizimou aqueles palmais que eram cultivados com a Opuntia indica, certo? Aquela que a gente chama palma gigante. Então aquela palma a gente não consegue mais plantar, porque se plantar a cochonilha vem e acaba. Humberto, então aparece... Só um minutinho. Para quem não sabe o que é a cochonilha, ela é uma praga da palma gigante, né? Na verdade é uma praga da palma, mas hoje a gente tem variedades resistentes. O que ela faz? O que ela faz com a palma? Ela deixa de produzir? Só para a gente situar quem não conhece. A cochonilha do carmim, ela suga a seiva da palma, certo? E ao mesmo tempo que ela suga, ela deixa uma toxina lá na palma. Então a palma definha e morre. Entendi. Certo? Então aí muita gente... De fato, com todo mundo quem tinha. Como é, Gabriel, que eu não escutei? Por isso que a cochonilha acabou, de fato, com as palmas que tinham, a palma gigante. Isso. E na época não existia nenhuma forma de controle, né? Não existia nenhuma forma de controle. Até porque os ataques dela eram mais severos na época da seca. E justamente ela chegou aqui num período crítico de seca. Ela atingiu esse palmar num período de seca. Então ela dizimou. E as pessoas ficaram sem palma para ofertar para os animais. É tanto que houve uma mortalidade enorme de animais naquela época. Teve pessoas aí que perderam, aqui mesmo entre Juazeirinho e Itaperuá, teve um produtor que perdeu mais de 150 animais, certo? Porque o palmal dele foi dizimado e os animais não tinham o que ofertar para os animais. Então, essa praga, ela dividiu os ciclos de palma. Então, aqui só existia uma variedade de palma, a Opuntia, a palma gigante. Aí, a partir daí, a gente começou, foram chegando as variedades, a orelha do elefante mexicana, a palma miúda, aí para a sertânia, que é a palma mão de moça. Daí para cá, nós começamos a implantar os campos, o Senal ofereceu curso de capacitação na área do cultivo intensivo de palma, e daí a tendência foi sempre se multiplicar. Vocês falando aí de doença da palma, a cochonilha e tudo mais, mas parece que no México, né? Não sei se é aqui. É a cochonilha mesmo que eles utilizam para fazer o tingimento. Né? Porque existe, João, uma variedade de cochonilha específica para a produção do ácido carmínico, certo? Que é utilizado para tingir tecidos, que é utilizado para a fabricação de iogurte, enfim. Mas essa cochonilha que veio para cá foi uma cochonilha falsa, uma cochonilha silvestre, que ela produzia uma quantidade pequena de ácido carmínico. Não servia para o corante, só serviu para acabar com a palma. Talvez ela até servisse para o corante, mas a produção era muito pequena. A produção do ácido carmínico muito pequena. Então, isso começou a levantar uma preocupação nos produtores, né, que de fato naquela época existia palma já, o pessoal já tinha, era conhecido, todo mundo plantava palma, mas daquele jeito que você falou, né, num lugar muito ruim da propriedade. Geralmente eles escolhiam a pior área, que não dava mais nada, não dava milho, não dava feijão, então botava a palma lá e esquecia. E aí depois desse acontecimento, aí as pessoas talvez começaram a perceber a importância que essa cultura tinha, né? E eles falaram, bom, peraí, tem alguma coisa errada. E aí começou a mudança de atitude nos próprios produtores, né? De buscar
variedades novas. E essa colocação, Gabriel, é muito interessante, né? Porque naquele tempo, como você mesmo frisou, que o pessoal realmente escolheria até o pior terreno, né? Isso facilita também que a praga, né, os insetos em si, Exato. se alojem Exatamente. cada vez mais. Exatamente. Hoje está bem mudado, Antes, né, Pedro Humberto? tá Na tudo realidade, mudado hoje. Graças a Deus, tudo mudou. hoje tem a questão adensada, né? Mas tem que ter um cuidado, né? O pessoal, antes eles escolhiam aquela área onde tem pedra, onde tem lajedo, onde tira o chique de lá e bota a palma. Então, a pior área era a área que era destinada à palma. Então, até porque ela ia produzir? Por que ela ia produzir numa área dessa, ruim? Então, a partir daí, se começou a colocar na cabeça dos produtores que ele tinha que ter rapidez na produção, porque ele precisa alimentar os seus rebanhos, e ele deveria escolher a melhor área da propriedade. Por quê? Porque existe um preparo de solo para que a gente possa implantar os pomais. Então, tem que fazer uma subsolagem, depois fazer uma gradagem, tinha que se abrir os sulcos, não necessariamente, e aqui a gente fala tanto para o grande produtor, quanto o pequeno, quanto o médio, para o mini, assim, quem não pode passar o sulcador, abre na enxada, planta em cova, mas se deve ter a palma lá dentro da propriedade. Então a ideia é essa, que todo mundo, todo produtor, ele possa ter o seu campo de palma lá. Quem não pode plantar, assim, plantar 1 hectare de palma hoje não é muito barato, não é. A palma é considerada uma cultura nobre, né? Nobre, não é barato, até porque para que você... Isso, para que você tenha uma boa produtividade, você tem que fazer calagem, você tem que fazer análise de solo, tem que fazer calagem, tem que fazer as adubações para que você tenha uma boa produtividade. Então, você tem que fazer essas coisas. Então, quem não pode plantar 1 hectare, planta meio. Quem não pode plantar meio, planta 0,25. Quem não pode plantar, planta 2.000 metros, 1.000 metros. Mas, enfim, mas se vai plantando desde que se obedeça esses requisitos de preparo de solo, de adubação, enfim, porque quem quiser produzir mais rápido para ofertar para os animais. Agora, quem não quiser planta e espera colher. Tratar como uma cultura comum, né, meu velho Humberto? Como uma cultura, né? É como uma cultura nobre, né? É à toa que chegou até o nome, palma forrageira, né? Então, palma a gente tem que... É uma forragem, então a gente tem que tratar. É uma forragem. Tem cantos que até irriga, viu, Gabriel? É verdade. Humberto, tem cantos que até irriga palma, apesar dela ser uma variedade certamente adaptada. Nós implantamos alguns campos de palma no sertão, e inclusive para uma empresa, um laticínio, e eles irrigavam. Aí as produtividades foram para 800 toneladas, essas coisas assim. Isso por hectare? Por hectare, ano. Certo? Segundo inverno. E muita gente desprezando só porque é algo que teoricamente era tão comum na nossa região, né? Então, qual cultura hoje em condições de semiárido, claro que nesse momento irrigado, mas a gente conseguiria 800 toneladas por hectare. É muita matéria verde, né? Ô, Gabriel, se a gente falar em semiárido e se a gente falar em 250 toneladas, é muita coisa. Qual a cultura que produz 200 toneladas no semiárido ou sem ser semiárido no ano? Qual é? Eu acho que não existe. E nas condições que ela aguenta, né? Nas condições que ela aguenta. Qualquer campo de palma, vamos botar até nos espaçamentos tradicionais, eles conseguem atingir 200 toneladas, 180, 150. Então aí a gente começa a ver. Desculpa aí, Gabriel, antes de tu falar uma questão até que eu vou fazer uma colocação. A gente trata a palma, pelo menos na Paraíba, é questão só de forragem. Mas se a gente for olhar, a palma tem muita coisa que a gente pode aproveitar dela. Então eu acho que a gente ainda está um pouco... É claro que a gente está focando em forragem, mas palma pode ser para alimentação, se você conseguir agregar, né? Alimentação humana. Tem países aí, eu acho que não sei se é no México, que é o próprio fruto da palma tem um valor agregado, né? Eu já vi cosmético. E tu se levou uma reportagem, Gabriel, não sei se o Humberto sabe,
parece que é questão de roupa, né? Lembra, eu acho que o pessoal lá do México está começando a fazer roupa. Fabricação de bolsas, né? De bolsas. É aquele Bolsa, couro vegetal que eles falam, né? Imagine, meus amigos, se a gente conseguisse alavancar uma questão dessa. Porque palma é ótimo. As nossas terras é o que ela quer. Né? Luz, né? Ela é resistente, querendo ou não, ela se dá muito bem com a infertilidade do solo. E a gente focando na questão de forragem, mas se a gente conseguisse, né, mostrar também os benefícios que ela traz, ia ser muito legal. Os outros potenciais dela. Tem muito. Eu me lembro que tinha um mini curso lá em Areia que tinha picolé de palma. Picolé, din-din, vinagrete. Então, se a gente for olhar aí, tem uma imensidão. Que é uma coisa que não está no nosso costume. Mas quem sabe futuramente, né? A gente tem que dar valor. A gente são coisinhas assim, a gente tem que mostrar muita coisa ainda dela. Ainda falta muito a se explorar, não é isso? Muito a se explorar. Sabonete de palma, eu já vi. É muita coisa legal. Juazeirinho tem um pessoal que eles fabricavam cosméticos à base de palma. E chegaram a formar uma associação. Essa pessoa que fazia esses cosméticos, inclusive foi levada para São Paulo pelo Sebrae para fazer um treinamento lá, mas depois emperrou na burocracia, na questão da Conselho de Química. O custo Brasil. E a gente vê que a palma, além de ser muito produtiva, igual os dados que a gente já citou aqui, ela tem uma diferença que é fundamental para o nosso semiárido, que é a capacidade de retenção de água que ela tem, né? Então, ela, se eu não me engano, em determinadas épocas, você consegue ter 90% de água numa raquete de palma, que é uma fonte de hidratação para os animais, principalmente em condições que ele não tem esse acesso livre ou à vontade. E para quem, Humberto, para quem hoje ainda não tem um palmal na sua propriedade, para quem ainda não produziu, a gente sabe que ela não está ficando restrita somente ao semiárido. Hoje tem gente do Brasil todo buscando palma, você mesmo já foi consultado por vários estados, por várias outras regiões, você tem implantado um palmal no Brejo Paraibano, né? Condições totalmente diferentes do que vê no semiárido. E quais seriam os primeiros passos, assim, para quem quer ter um palmal na sua propriedade? Existem várias variedades, quais ele deve escolher ou quais benefícios de cada uma? Me explica para a gente um pouco como funciona uma implantação de um palmal, começando do começo, assim. Gabriel, eu sempre tenho falado para as pessoas que conversam com a gente aqui em relação a implantar campos de palma. Primeiro, ele tem que conhecer, ele deve conhecer um palmal, visitar um campo de palma, ter uma ideia do que é. Ter uma ideia do que é um campo de palma, o que a palma representa para aqueles produtores, para que ele absorva, para que depois ela absorva para ele. Então, ele tem que levar em consideração o seguinte: uma área, tem que destinar uma área lá na propriedade dele, e depois fazer as análises de solo que tem que se fazer. Uma coisa que é primordial hoje, que a gente preza por isso aí, é fazer calagem, calcário dolomítico ou calcário calcítico, dependendo da análise de solo, porque a palma responde muito bem a esse tipo de adubação. Então, é de suma importância para que tenha uma produtividade boa e você também diminuir a questão dos adubos que estão bastante caros nessa época, né? A palma é consumidora de potássio incrível, ela pega pesado mesmo. Tem que ter. Ela quer potássio de todo jeito, porque ela precisa daquilo ali, ela precisa. Então, a gente não pode abrir mão dessas adubações, de jeito nenhum, porque senão a produtividade vai para baixo. Haja vista que os plantios de cultivo intensivo, e a gente fala no plantio de cultivo intensivo, uma densidade maior de plantas, porque se você for plantar em plantios tradicionais, você vai aumentar seus custos com a implantação, porque é uma área maior, onde você vai gastar mais mão de obra, especialmente nos tratos culturais. Se aparecer uma praga de cochonilha, de escamas, que mata também do mesmo jeito os palmais, tem que controlar. Então, é mais fácil você controlar ela numa área menor
do que numa área maior. Então, numa área de cultivo intensivo, hoje, aí tem as fileiras simples, que são, se for a orelha do elefante mexicana, 5 plantas por metro linear, se for a palma miúda, 10 plantas por metro linear, se for a palma, a Ipa sertânia, 6 a 7 plantas por metro linear. Então, aí você vê. Essas são as principais variedades produzidas hoje. Essas são as variedades mais, assim, onde mais campos são implantados são com essas variedades hoje, que são as mais disponíveis, que têm maior quantidade de oferta para se vender. Você pode implantar um campo no sistema de fileira simples, que é, como eu disse, 5 plantas de uma variedade da orelha do elefante mexicana por metro linear, 10 plantas da palma miúda por metro linear, 6 a 7 plantas da mão de moça por metro linear. Aí você pode implantar 40 mil fileiras simples, 60 e 80 mil plantas. Se for em fileira dupla, você dobra isso aí. Você chega a colocar 80 mil plantas por metro, 120 mil plantas por metro, não, 80 mil plantas por hectare, 120 mil plantas por hectare. Aí você vai ver, assim, você vai ter uma noção do que você pode produzir nessas áreas. Aí é uma quantidade, não. E se você faz as adubações corretas, você chega numa produtividade lá que você fica 350 toneladas por hectare lá em Pilões. Isso em 8 meses. Aí Pilões chove com 500 milímetros por ano. 500 milímetros nesse ciclo de 8 meses. De 8 meses. É uma capacidade de aproveitamento muito grande, né? Muito grande. Humberto, me tira uma dúvida. Não é questão de dúvida, é até mais uma colocação. Hoje nós, como você citou aí, tem várias variedades, né? Um cariri, por exemplo, o pessoal tá preferindo qual variedade? Tem, tipo assim, um bovino ou caprino, tem aquela variedade de palma que eles gostam mais? Como é que é? Ou você acha que não? Uma boa pergunta, João. Lógico. Curioso. Tem uma variedade que eles dizem gostam, que tem uma que é mais palatável, né? A palma miúda é uma palma muito palatável. Tanto para ovino como para bovino. Tanto para ovino como para bovino como para caprino. A gente nota que eles gostam mais dela. Eles partem para cima dela. Melhor de se trabalhar, porque ela tem pouco espinho, certo? Pouco pelo. A palma baiana quase não tem, tanto que ela é chamada mão de moça, ela é belezinha, quase não tem espinho, e é uma palma muito palatável, certo? Mas, em contrapartida, a questão dos solos para ela tem que ser um solo mais leve, tem que ser um solo mais arenoso, certo? Arena argiloso, enfim, tem que ser um solo mais leve, certo? As adubações, principalmente com esterco, tem que ter mais cuidado, não pode chegar muito no pé dela, porque senão começa a dar podridão de base, esse negócio todo. Aí vem a palma orelha do elefante mexicano, com uma produção lá em cima, muito alta, brotação, você tem uma ideia, tem raquete de palma orelha do elefante mexicana, que ela chega a ter 18, 20 brotos. Aí você imagina aí, com a adubação, o que é que essa palma não pode produzir, certo? Mas em contrapartida, ela tem muito espinho, muito pelo, é difícil de trabalhar. Se não tiver cuidado, você perde o vaqueiro, porque ele fica assustado com a quantidade de pelos. Eu vi um vídeo uma vez, já falando do plantio, né? A posição da raquete, né, na hora do plantio. Eu não sei se tu sabe, eu vi casos que até a forma de como você planta, porque como a gente sabe, o Gabriel frisou bem, que a palma ela tem muita água. Então, eu assisti um vídeo uma vez que até a posição de como você planta a raquete influencia na questão do brotamento. Aí, no caso, eu vi que tem que plantar a raquete com relação a leste e oeste, para que o sol não incida diretamente na palma da raquete, e como ela tem muita água, vai aumentar a temperatura, né? Muito legal. Isso são técnicas, né, Humberto, que são detalhes que
faz uma total diferença, né? Exato. Depende, João. É o seguinte, a palma, você tem que cortar ela, certo? Deixar ela num período de repousio, tanto para ela cicatrizar aquele corte, certo? Que foi feito, como também para ela perder a quantidade de água que ela tem ali, certo? Porque se você tira a palma, do jeito que você tira do palmol, ela está ali com 90% d'água. Tira a palma, coloca ela no sentido leste-oeste, ela dá a face para o sol de manhã e de tarde. Então, com a quantidade de água que tem ali, aquela água ferve, esquenta e queima. Entendeu? Mas se você deixar ela passar 15 dias, ela tem perdido aquela água. Ela tem perdido uma grande quantidade daquela água. Aí você pode colocar ela, aí você pode plantar ela tanto por nascente por poente, porque quando o sol bate, ela começa a virar, mas ela não queima. Ela vira, mas não queima. E começa a brotar. Ela começa a emitir raízes. Depois que ela emitir raízes, não tem perigo mais de ela queimar, ela vai embora. E ela mesma vai na posição que, com os brotos, né? Isso, Exatamente. E você pode observar, se você plantar de outras formas, quando o broto começar a sair, eles vão dar a cara para o nascente, para o poente, eles querem fotossíntese, eles querem sol. Eles mesmos vão buscando, né? Vão buscando. É bacana, a gente falou muito aí de plantio, a gente falou muito aí das variedades de palma, mas frequentemente a gente recebe, eu sei que você já ouviu também, reclamações de quem nunca trabalhou com palma e começou a dar para o gado, por exemplo, e aí o gado começou a ter diarreia. Não, porque isso não presta, porque meu gado estava cheio de diarreia, minha vacaria ficou toda podre, não prestou nada, eu não vou dar mais palma não. E aí a gente percebe que é até um pouco de falta de conhecimento mesmo, né? Porque é um alimento rico em água, como a gente já falou, e é claro que essa água vai ser absorvida, mas a gente sabe também que existem maneiras de fazer essa oferta que a gente pode minimizar tudo isso. E a palma, inclusive, ela tem uma quantidade de energia muito alta, né? A palma, ela vai entrar no balanceamento de ração aí na forragem como um energético, já que o valor proteico dela é muito baixo. E, então, há casos onde a gente já viu e já estudou que a gente se consegue chegar numa substituição total ou muito próximo de uma substituição total frente ao milho, por exemplo. Milho. Exatamente. Como funciona mais ou menos essa adaptação? O pessoal já aprendeu esse manejo, esse primeiro contato com a palma? Muita gente fala também, não, mas a minha vaca não comeu, meus animais não comeram na primeira oferta. Claro, você está oferecendo para ele um filé mignon, aí depois você vem com uma carne de segunda, assim, de sabor e não de qualidade, e ela vai estranhar no primeiro momento, mas aquilo ali, uma hora, depois que ela se acostumar, vai suprir toda a necessidade, né? Não sei, viu, Gabriel? O pessoal da Paraíba, sim, da região, está colocando em prática, mas já tem um farelo da palma, né? Eu sei que é um certo trabalho de fazer, mas o pessoal está começando a fazer. Eu já vi casos aí em outros estados. Não sei se o Humberto pode até falar se já estão fazendo. Eu sei que é uma parte bem trabalhosa e tudo mais. Mas eu tô vendo o pessoal até qual certo ponto até certo compensa ponto, ou não, compensa ou não, né? É verdade. No que Gabriel estava falando antes, em relação à questão da diarreia nos animais, isso é comum. Se ofertar só a palma, certamente vai ter esse desarranjo. Não é uma doença, não é? Mas por questão da grande quantidade de água, aí começa a sair o esterco mole. Então tem que corrigir com uma silagem, um feno, faz a mistura, vai fazendo balanceamento de 40% e 60%, 40% de palma com 60% de silagem. Eu estou falando aqui da questão do volumoso, é isso? Mas são essas correções aí. E quem não tem silagem, coloca um bagaço de cana, é o caso aqui do pessoal aqui do Cariri, eles misturam a palma com um bagaço de cana e tranquilo, aí resolve esse problema tranquilo. Em relação à absorção dos animais pela palma, numa fazenda,
os animais só comendo silagem de capim-açu, silagem de sorgo, silagem de milho, eram vacas de leite, girolando. E quando a gente botou palma, o menino estava falando, rapaz, elas não vão querer a palma, elas não vão. Então, não, vamos começar a fazer o teste. E começamos a colocar, elas começaram a rejeitar as silagens, inclusive silagem de milho. Escolherem e foram para a palma. Interessante e importante a dica, a palma verde, as melhores, as raquetes boas que não estão ainda virando, a gente chama troncos de palma, são aquelas as boas mesmo. E saiu de uma produção, ele estava produzindo 500 litros de leite lá, com 4 dias que começaram a ofertar palma aos animais, foi para 720, esses dados a gente tem na fazenda lá, a fazenda Santana lá em Pilões. Então, são essas coisas, o aumento é latente, é considerável, a gente vê assim e fica, o produtor lá quase que não acreditava naquilo, mas é realidade, a palma é verdade que ela quase que substitui o milho, você corrige o milho com pouca coisa lá na frente. Isso é um custo muito menor, né? O custo muito menor. Inclusive, essas pessoas estão aderindo às tecnologias, comprando misturadores, certo? Acoplado ao trator, onde vai lá no silo, a máquina já suga a silagem, vai para outro local lá, pertinho, já coloca a palma, já sai misturada, palma e silagem, já vai direto para a cocheira e os animais já comem aquela sopa, entendeu? Mas já tem outro, você pode dar palma pura, e essa pesquisa vai ser divulgada aí, palma pura com fosfato de cálcio, se eu não me engano, e resolve a parada da questão daquela diarreia. Excelente. Então, são essas tecnologias que vão sendo divulgadas aí e os produtores vão começando a absorver e começa a ver que o semiárido é a bola da vez, não tem a produzir, vai ser aqui mesmo. Verdade, a gente sabe que as maiores produções de carne do mundo estão em regiões semiáridas, né? Então, Semiáridas. A gente está um pouquinho atrasado, mas está correndo atrás. E logo, logo eu tenho certeza que o nosso semiárido, tal qual outros grandes produtores de carne no mundo aí, vai estar despontando. E para isso eu já puxo um outro assunto que eu queria que a gente compartilhasse aqui, que não só da palma hoje a gente é dependente, né? Então hoje a gente tem buscado outras alternativas, outras fontes de forragem, de alimentação para esses animais, e você conduz um trabalho, uma parceria do Instituto CNA, da Embrapa, da Federação e do Senar, né? Que é o Forrageiras para o Semiárido, não é isso? Eu tenho o prazer de participar também, de acompanhar junto com você, e a gente viu que a gente teve resultados excelentes, não só da palma, mas de capins, de outras forragens, de algumas espécies arbóreas que vêm se destacando também. E aí, João, é interessante porque a gente não fica mais falando só palma, só palma, só palma. Então a gente, além da palma, vai oferecer o que a gente chama de um cardápio forrageiro para os nossos animais, né, para a nossa propriedade. E outra, Gabriel, tem as leguminosas no geral, que a gente tem muito no Cariri. Entra já na questão da proteína, né? Que a palma é energia. Então, já como você disse, vamos enriquecer mais esse cardápio. Eu acho que o Humberto, ele vai falar melhor aí. Fora a palma aí, Humberto, o que o produtor do semiárido pode estar tendo esses recursos aí para oferecer aos seus animais? Rapaz, eu acho que uma das coisas melhores que já aconteceu desse semiárido foi o projeto Forrageiras. Eu tenho a honra de estar com o meu supervisor aqui. E eu até me emociono assim, quando eu falo do projeto Forrageiras e quando eu vejo as pessoas visitarem lá e perguntar: isso existe? Isso existe aqui? Um produtor me perguntou: mas como é que vocês chegaram a isso aqui? Porque eu estou numa área onde é muito melhor do que aqui, esse solo aqui, e eu nunca tinha despertado para esse negócio aqui, para esse cardápio, para esse conjunto de plantas que vocês cultivam aqui. Então lá a gente tem 6 variedades de capins.
certo? Capim tamane, capim maçai, capim andropólogo, capim corrente e bufeuáridos. E piatã e bufeuáridos. Então, isso nos tratamentos solteiros e tratamentos consociados. Solteiro é onde ele é plantado sozinhos. Consociado com moringa ou com glicídia. E as respostas são fantásticas. Você faça a conta do seguinte: uma área de capim bufeuáridos a gente fez em 2021, foi o ano de maior produtividade, por conta que os invernos, que a chuva foram um pouco mais regulares, porque todos os anos são na faixa de 400, 350, 450. Então, não passa disso. No máximo, 500 em anos normais. Então, e eu fiz uma conta que eu guardo aqui na minha cabeça aqui. Eu consegui fazer 4 cortes no ano do capim bufeuáridos. Cada corte com cerca de 20 toneladas de matéria verde, certo? Isso dá em torno de 3 a 4 toneladas de matéria seca, que é o que é interessante. Então, você faz 4 vezes 3, 12. Então, 12 toneladas de matéria seca por ano de uma cultura de capim. Imagina aí. O que você não pode fazer. Isso vai para quanto? Para 80 toneladas de matéria verde, é isso? Exatamente. E é uma cultura que a gente percebeu que, além dela ter se adaptado muito bem à região, e uma coisa que era um dos objetivos desse trabalho também, é ver não só a adaptação delas, mas se elas de fato sobreviveriam, né, em anos mais secos. Tanto é que não foi uma pesquisa de um ano só, porque a gente acaba vendo que muitas vezes os nossos produtores abrem os olhos e ficam impressionados com variedades de capins que dão produção gigantesca e vai lá e planta na sua propriedade. Mas esses capins não são adaptados para aquela região. E aí passa ali um períodozinho ali de 40 a 50 dias sem chuva, eles morrem todos. É muito legal isso. É verdade. Na região, até porque é bom frisar que é sequeiro, né, mais uma vez, porque vai mostrar realmente a realidade, né? Agora, Humberto, me diz aí, desses experimentos aí, qual foi o capim, assim, que mais se deu na região aí? Diga primeiro onde é, né, não sei se o Humberto disse onde está localizado esse experimento e qual foi o capim que melhor se deu lá. Esse experimento foi realizado no município de Tenório, certo? Na fazenda Catolé, no entroncamento da BR que vai para Tenório e a BR-230 que segue para o sertão. Fazenda Suetônio Vilar. Então é lá que está montado... Ele que é um parceiro nosso, né? Sempre de muito bom grado cedeu a propriedade para a gente fazer esse experimento na fase 1 e cedeu outro espaço ainda maior para a fase 2 agora, que já a gente chega nesse ponto. Muito bacana. E eu vou colocar até um parênteses, eu não sei. É aberto ao público, o produtor pode... Não sei como é. Sim. É aberto. E sempre que as pessoas quiserem visitar, eu estou à disposição. De domingo a domingo, não tem esse negócio não. A gente vai lá. A ideia é mostrar aos produtores que é possível produzir capim, variedade resistente às secas. É tanto que nós plantamos em 2018 e não morreu sequer uma variedade. É bom lembrar, Gabriel e João, que antes foi feito um trabalho de preparo de solo, que é de suma importância. Foi feito um trabalho de subsolagem, de gradagem, certo? Evitar as erosões que existem com a enxurrada, com as chuvas mais fortes. Então, a gente fez todo esse trabalho. Depois fizemos um trabalho de adubação, de fundação, certo? E, em seguida, os plantios dos capins. Tudo também plantamos, como anda o livro. Nós também testamos lá 4 variedades de palma, certo? A mexicana, a miúda, a Ipa sertânia e a orelha do elefante africana. 2 variedades de lenhosas, a moringa e a glericídia, que são 2
coisas duas variedades que o produtor não pode deixar de ter na propriedade. Porque, além delas serem... Vários produtores que ficam impressionados, inclusive, pelo tamanho que elas chegam, né? Pela quantidade de matéria que elas produzem. Humberto, você tanto pode usar ela para silagem. Ele quer saber do capim. Do capim que melhor se adapta aqui, certo? A gente pode destacar, João, o capim, o Buffel áridos. A gente destaca ele como dos capins, além de ser resistente, resiliente, muito produtivo. Vale lembrar que esse Buffel áridos já é uma melhoria do Buffel Biloela, que é o que tradicionalmente a gente tem no estado todo, e a maioria das vargens das regiões de baixio do nosso estado, principalmente do Cariri, a gente tem o Biloela, né, que é um Buffel também, muito bom. Porém, o áridos ele se mostrou ainda mais produtivo, né? Tá honrando o árido, né? Exatamente. Dizem que mais palatável, né? A gente vai começar a testar ele agora, mas ele, até pela a folha dele, nos testes que a gente faz, folha, cor, matéria morta e os testes, a gente observa uma diferença mais menos grossa do que o Biloela. Então, aí, como eu ia falando, em relação a moringa e a glericídia, elas têm várias funções que a gente... Primeiro, produção de proteína. Você pode usar ela na silagem, in natura. As ovelhas, os ovinos, eles adoram a glericídia. Conforto térmico para os animais. Os animais pastam e vão para debaixo da glericídia, a sombra agradabilíssima. É uma coisa fantástica. E a gente já sabe hoje que esse conforto térmico ele aumenta significativamente a produção, né? Tanto de carne quanto Exato. E, Gabriel, o pessoal da Embrapa, Campina Grande, Embrapa Algodão e da Embrapa Caprino lá de Sobral, eles fizeram os testes ao meio-dia. A diferença de temperatura é de 15, entre 10 e 15 graus. Isso é muita coisa, representa muito. Você vê o conforto mesmo que traz para esses animais. Conforto que não é? É um negócio espetacular. Então, são essas coisas que eu acho que devem ser copiadas, né? O que é bom, eu acho que deve ser copiado, e muitos produtores têm visitado, eles têm visitado a nossa unidade, e muita gente vem lá coletar. Eu digo, rapaz, está no período de vagem, de sementeio da glericídia, o pessoal vem para lá, faz coleta de sementes, inclusive eu mandei semente lá para pilões, o pessoal já está fazendo... Tem um amigo que é apaixonado por essas duas, né? Tanto pela glericídia quanto pela moringa. A semente da moringa limpa a água, eu já ouvi falar isso. Já, ela baixa, né? Ela baixa o barro da água. E estão usando o chá da moringa. Inclusive, eu já mandei para Brasília o chá da folha da moringa e controla um monte de coisa. Aí vai fazer um papel de médico aqui. Tem a lei que dá sono, né? Controla diabetes, tem essas coisas aí, né? São potenciais que a gente tem e a gente muitas vezes não aproveita, né? Porque não é divulgado. Às vezes tem vários produtores que até tem na região um pezinho de moringa, de glericídia, e não sabe do potencial. É verdade. E é papel nosso também ajudar na divulgação de tudo isso frente a esse trabalho. E, infelizmente, a gente passou 2 anos aí por conta da pandemia que as visitas eram muito limitadas, né? A gente não estava recebendo grupos, produtores que iam individual, 1 a 1, falava diretamente com você. Mas a gente tem um projeto muito bom aí para esse ano de abrir novamente essa divulgação em massa, fazer um dia de campo aí lá para meados do ano, né? Até porque, além dessa fase 1, onde a gente teve todo esse material, que foram, relembrando para vocês, 6 espécies de capim, 4 variedades de palma, 2 espécies lenhosas, que era a glericídia e a moringa, e ainda testamos 2 variedades de milho, 2 de milheto e 2 de sorgo, que se mostraram eficientes até certo ponto, mas que não era de fato o indicado hoje para a nossa região, a não ser o sorgo, que se mostrou de melhor qualidade, né, e melhor produtividade, que foi o sorgo Ponta Negra, né?
que inclusive a gente está replicando agora na fase 2 do projeto, que é onde eu queria chegar. Muita gente questionou também, durante esses 3 anos aí, quase 4 anos de projeto da fase 1, que as espécies estavam muito confortáveis, na verdade, porque não tinha pastejo dos animais. Mas assim, a gente não podia, nesse primeiro momento, colocar muitas variáveis, porque a gente perderia o controle da quantificação e da pesquisa. E a partir de agora, Humberto está falando aí, a fase 2 desse projeto, né, Humberto? Então, dando essa continuidade, conta pra gente o que é um pouquinho dessa fase 2 e quais as diferenças que a gente vai poder buscar junto com essa outra fase. Gabriel, baseado no que foi nos resultados da fase 1, a gente montou a fase 2. O pessoal da Embrapa, junto com o pessoal do Instituto CNA, montaram a fase 2. Então, a palma que mais destacou na fase 1, orelha de elefante mexicana. Então, 0,6 de hectare na fase 2. O capim que mais se destacou na fase 1, Buffelardos. Então, Buffelardo e seguido pelo Maasai. A gente substituiu o capim corrente pelo capim aruana e o capim tamano, que apresentou também uma boa produtividade na fase 1. Então, 4 capins. 3 melhores e um novo. Melhores. Isso. A variedade de forrageira anual que mais se destacou foi o sorgo Ponta Negra. Então, 2,4 hectares de sorgo Ponta Negra, consociado com o capim Maasai. Por que o capim Maasai? Segundo o coordenador do projeto, quando a gente tira o sorgo, coletar o sorgo, o solo não ficar exposto. Então, o capim Maasai se veria ali de cobertura para aquela área onde a gente fez a coleta. Além de trazer uma segunda parte de forragem, né? De forragem. Exatamente. Então, cada capim desse é testado em meio hectare, certo? Meio hectare de Buffelardo, meio de Tamani, meio de Aruana e meio de Maasai, certo? Então, quando esses capins se estabelecerem, aí começa a entrada dos animais e são 42 animais divididos em 48 animais divididos em 4 piquetes, e a gente vai testando. Quando esses capins, os animais fizerem o pastejo, aí começa os testes com palma, já outro lote, não é isso, Gabriel? Já outro lote com forrageira anual, com a silagem de sorgo acompanhado da palma forrageira, já coletando. Então agora o objetivo também é ver a nível de campo, né? Então, nem sempre os produtores podem se dar o luxo de ter uma área só para forragem, né? Então, muitas vezes a área de forragem é área de pastejo, é tudo ali junto com os animais soltos. E agora a gente vai testar dessa maneira, com animais assim, pastejando mesmo, com pisoteio, com essa alimentação a nível de pasto, e também o complemento de silagem em palma. Eu acho que a partir de agora, a gente, quando começarem a surgir os primeiros resultados, a gente vai ter uma condição muito próxima daquela ideal para oferecer para o produtor, não como uma solução milagrosa, não como uma receita de bolo, mas como mais uma possibilidade dele ter na propriedade dele e ter resultados, né? Trabalho bastante. Exatamente. Aí pela iniciativa aí do Senai e tudo mais, por estar disponibilizando esses experimentos para mostrar realmente a realidade aí e tá sendo transparente, mostrando isso aos produtores que tá faltando, porque realmente fazer experimento com irrigação, tudo é uma realidade, né? Agora tá faltando experimento, o nosso Cariri, velho, e muito legal, parabéns aí, Humberto aí por estar alavancando junto aí. Mas parabéns vai para todos nós que assim que está envolvido com esses experimentos que na verdade o produto está precisando. Existiu um período aí que eu cheguei a pensar que tudo ia desandar, que ninguém mais hoje as pessoas estão fazendo o sentido inverso, estão querendo voltar para o campo. Isso é muito bom. A gente vê
que as pessoas estão começando a partir deles observar que é viável, que pode ser feito, não é fácil, mas pode ser feito com muito trabalho, com dedicação, com tecnologia, com assistência técnica, que é a principal. Sem assistência técnica, não vai. Então, e o Senar está fazendo esse trabalho de uma forma, eu dizia assim, fenomenal, muito bom, chegando, e as pessoas mudando a qualidade de vida, mudando a forma de viver para melhor, lógico, para melhor. Pessoa produzindo, se empolgando. A gente observa isso principalmente nos eventos de agropecuária, nos eventos de feira, de exposições. E eu participei no outro fim de semana de um evento em Santo André, aqui, no município vizinho nosso. Show de bola, os agricultores vibrando e a produção, produtor de leite de cabra com 150 litros na fazenda. Olha o salário. Olha como essa pessoa mudou a qualidade de vida, ajeitou os currais, comprou a forrageira. Isso é tecnologia. Isso é tecnologia. Chegando, é assistência técnica funcionando. De responsabilidade, não de fazer de conta que está mais, não. É botando a mão na massa e dizendo assim, faça assim, assim, que vai dar certo. Isso é fundamental. Isso é, assim... Para que se produza, tem que acontecer essas coisas. E está acontecendo. E juntamente com os experimentos que estão vendo, as pessoas observando e levando para o campo. E sempre que precisa, eu não faço nenhuma questão. Eu vou na fazenda país, né? Principalmente na área de palma. Vamos fazer assim, 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 que dá certo. E tem dado certo. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante para a pecuária paraibana, né? Então, em poucos momentos, em outros tempos, a gente teve tantas condições ao mesmo tempo para que quem quer produzir consiga, né? Então, hoje, a gente tem uma assistência técnica. Claro que não é todo mundo que está sendo atendido, mas muito mais gente do que no passado estão sendo atendidos. A facilidade de busca de informações é muito maior. Então, hoje, mesmo quem não tem uma assistência técnica, que é fundamental, mas ele tem acesso a uma informação pela própria internet, por programas igual esse aqui, onde a gente pode levar informação, por vídeos no YouTube. É muito mais fácil acessar as pessoas que possam te ajudar. A gente tem também uma condição em que agora, nessa finalização de pandemia, aí, nesse caminho onde a gente acredita que, se Deus quiser, a gente vai estar muito mais tranquilo. Os eventos estão voltando. Então, a gente está num circuito muito grande de eventos, né? Você falou desse de Santo André. Esse final de semana agora está tendo em Barra de Santa Rosa. Semana que vem tem em outro lugar. Então, a partir de agora, eu acho que quase todo final de semana tem um evento que fomenta muito a pecuária local. Verdade. Então, incentiva os produtores a ir lá mostrar seus animais, a trocar informações, a adquirir insumos. As empresas são muito parceiras nessa divulgação, tanto desses eventos, como levando produtos novos para aqueles produtores. Então, eu acho que as condições estão muito favoráveis para quem quer produzir. Isso. Falar em exatamente. Estou esperando você em Pilar, viu? No final desse mês aí, você disse que ia. A gente tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Fica tranquilo que eu vou lá, se Deus quiser. Vou levar uns 2 produtores lá. Eu estava lembrando só de uma coisa aqui, Gabriel. Em 97, 98, houve uma febre de financiamentos do Banco do Nordeste. Todo mundo tirou um financiamento, tal. O que aconteceu? Quase ninguém pagou esses financiamentos. Certo? As cadeias produtivas, todas desorganizadas. Certo? Não tinha assistência técnica, não tinha. Então, hoje, a dificuldade é enorme de se fazer um financiamento, mas a assistência técnica está lá dentro e está funcionando. Os produtores não precisam se endividar. É lógico, se vier um financiamento para melhoria, para melhoria da infraestrutura, para o custeio, é lógico que é bem-vindo. Mas você pode observar que a grande maioria, eu acho que 90% dos produtores, principalmente atendidos pela TEG, eles não dependem desse financiamento. Eles estão usando os recursos que eles têm na propriedade da venda de leite, da produção de carne, enfim, e estão investindo no seu negócio. Então, eu acho isso um dado muito,
muito importante. Eu acho É claro que que o financiamento está bancário funcionando. ele é bem-vindo, todo mundo uma vez ou outra vai precisar, mas se a gente tem as condições de fazer sem, Melhor. as chances da gente ser melhor remunerado são maiores, né? As coisas convergindo também, Gabriel. Antes você não tinha a quem vender. Você produzia, mas vender a quem? Vender leite a quem? Hoje sim. O preço não, mas o preço do leite não é tabelado. Existe um negócio em relação ao dólar que não, existe essas coisas aí. Mas existe quem compre. Certo? As pessoas vivem procurando a sua produção. Você tem leite, enfim. Então você tem a certeza de que você vai produzir e tem quem compra, e tem quem vai comprar. Então, isso é uma segurança. Todo mundo quer comprar o leite, enfim. Quem quer produzir, certamente, quem quer produzir com qualidade, tem quem, tem quem compra. Isso é bom demais. É muito bom. E bom que você falou em lembrar também, eu lembrei nesse momento, a gente falando do evento, esse ano retorna aqui para João Pessoa, para Paraíba e para o Brasil, o Congresso Internacional da Palma, né? Lembrado. Em setembro, aí nós teremos mais uma vez, igual teve lá em 2006, que foi um marco, igual você falou lá no começo, foi um marco para Um divisor d'água. divisor de águas. E agora a gente tem a chance novamente de trazer o Congresso da Palma, o Congresso Internacional. Vários países já confirmaram presença. Vai ser em João Pessoa. Vai ser em João Pessoa, no Centro de Convenções. Eu vou colocar aqui na descrição as datas exatas, que eu não me recordo agora, até para o pessoal buscar já informações. É importante que é mais uma oportunidade para produtores, estudantes, técnicos, Isso. todo mundo É conhecer um aquela pouco questão mais. que a gente estava até comentando, né? A gente tem que mostrar o que é a palma, os benefícios. Isso. Né? Isso. É mais uma oportunidade. É de grande respeito a palma, né? Isso é mais uma oportunidade das pessoas descobrir ou verem a importância que a palma tem para o Cariri, para o semiárido. Aliás, para o sertão, para todas as áreas. Todas as áreas estão sendo. Estão absorvendo a cultura da palma. Quem olhava com o olho atravessado hoje está abraçando ela. Isso é bom. E eu não tenho nem dúvida que a gente vai ter um avanço muito grande novamente, igual teve lá em 2006. Maior, certamente, Gabriel. Produtores, nossa região como um todo, né? Humberto, eu gostaria muito de agradecer essa participação sua. Foi um papo muito bacana. 1h10 de conversa já, a gente nem percebeu. Se fosse assistindo uma aula de matemática, não passava tão rápido. E assim, antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para os produtores, técnicos, estudantes que nos ouvem. E deixar também seus contatos aí, se você tem rede social, se você não tem, como que o povo faz para acessar você. Só bater na porta do Sindicato de Juazeirinho para conhecer também, conhecer a região. E da mesma forma a gente se coloca à disposição também para fazer essa ponte com você. Então, vocês que já nos acompanham, pode falar comigo, com o João, manda aqui no direct, deixa nos comentários. Quem quiser ter a oportunidade de conhecer um pouco mais, não só sobre a palma, mas sobre o método de produção a nível de semiárido mesmo, e bater um papo com a gente lá em Juazeirinho, né? Gabriel, eu agradeço a você, a João Quitães, a Gilson pelo convite. Fiquei muito Vou botar honrado. uma de Gilson aqui depois. Muito honrado aqui com esse convite e falar de uma coisa, da coisa que a gente gosta é muito bom, né? E dizer aos técnicos assim do trabalho importante que eles hoje fazem aqui na Paraíba. A gente escuta porque geralmente as pessoas não dizem aos técnicos, mas diz a gente que está à frente do sindicato, que está no outro projeto. Eu sempre gosto de perguntar. Então, rapaz, se não fosse, eu estava ainda naquele pontinho de começo ainda. Então, a gente agradece demais essa assistência técnica. Eu melhorei nisso, melhorei no manejo sanitário, eu melhorei no manejo alimentar. Então, é isso que a gente tem escutado e eu parabenizo a assistência técnica fornecida pelo Senado. Meus contatos eu vou passar para você, aí você depois divulga tanto no Instagram como entrar em no contato, telefone. a gente passa. Enfim.
Mas, mais uma vez, agradecer a vocês. Para mim foi muito bom a tardezinha de sábado aqui, só conversando com você, batendo esse papo legal. E lembrando que não deixem que os produtores que estiverem nos vendo aqui e os técnicos incentivem cada vez mais a produção de palma, porque, infelizmente, os ciclos de seca cada vez eles vão aumentando e a gente vai ter que ir diminuindo vamos dizer assim, esses efeitos da seca com produção. A gente tem que transformar a seca num ciclo bom de produção. Verdade, eu gostei bastante desse podcast. Eu acho que a gente ressalvou, no geral, né, um pouquinho da palma, falando um pouquinho do capim, né? Não é só a palma, né, Gabriel? A gente também tá Isso. do capim, Isso. também e tudo mais. E das lenhosas que eu considero de suma importância. Diminuir a temperatura, aumentar a umidade, chuva mais. E o cabo ainda tem a lenha, né? A lenha, a cerca viva. A cerca viva. A lenha e a cerca viva. A gente tem tudo isso. Não é só cacto e cheixo, né? De jeito maneira. Muito legal, gostei bastante, viu? Não, muito bem. Então, gente, muito obrigado para vocês que nos assistiram até aqui. Quem não está seguindo ainda, segue, busca a gente nas redes sociais, estamos em todas. Para ouvir esse podcast, tanto aqui no YouTube, quanto no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Nós estamos em todo canto. Quem quiser ouvir, vai chegar para você. No TikTok. No TikTok. No TikTok, só tem 5 seguidores. Mas vai mudar a partir desse vídeo. Tem muito conteúdo. Mas, Humberto, muito obrigado. Um grande abraço para você e toda a sua família. Até mais. Obrigado, Humberto. Valeu. Obrigado a vocês. Saúde. Para todos nós. Chega para cá. Foi a Retagro. Beleza.